Olá pessoal, essa aula nós vamos tratar basicamente da construção do personagem de recorte a partir do software Blender, tá? Bom, eu estou usando aqui a versão 4.3 do Blender, tá? E o personagem que a gente vai trabalhar nessa videoaula, né? Eu fiz aqui um personagem simples, tá? Para tentar ser bastante didático, né? Uma mosquinha, personagem muito simples, tá? Mas todos os fundamentos que eu for falar aqui servem para qualquer outro tipo de personagem de recorte, né? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que pensar num personagem de recorte, né, é sua possibilidade de modulação desse personagem, ou seja, de eu poder separar ele em peças, né? Então, no caso aqui, desse personagem aqui, eu tenho aqui o corpinho redondo, né, que é uma geometria simples, os olhos, a boquinha aqui, e as asinhas e as perninhas, né, além das sobrancelhas aqui, né. Então, são partes que são facilmente separáveis, né, ou moduláveis, né, ou seja, eu consigo, de alguma forma, separar esse personagem em peças, né, sem que eu, por exemplo, desconfigure qualquer elemento desse personagem, né? Então, por exemplo, se eu for separar o biquinho aqui, né, eu consigo separar numa pecinha inteira, os olhos, as asinhas, o corpo, né, sem muita desconfiguração, né, da forma desse personagem, né? Ele permite uma flexibilização também das formas, tal, que eu acho que é importante a gente pensar, né? Uma articulação aqui, por exemplo, dos olhos e o bico, eu consigo mover um pouquinho ali sobre o formato do corpo, né? A asinha ali eu consigo fazer uma movimentação ali independente do corpo, né? A sobrancelha também, tá? Outra informação que eu coloco aqui nesse documento os códigos de cores, né? Eu coloquei aqui os códigos de cores, o código alfanumérico, né? Porque eu vou precisar dessa informação na hora que eu for configurar ali o Blender, tá? Então, assim, o que significa esse código alfanumérico? São 6 números, né? Então, cada par de número aqui, né, ele representa o código da cor vermelho, verde e azul, né? Então, os dois primeiros é o vermelho, o do meio é o verde e os dois seguintes, os dois últimos, se refere à cor azul, né? E aí a junção deles é a mistura de todas essas 3 cores que vai definir ali a cor do personagem, tá? Bom, outra coisa que é importante a gente definir, assim, pegar um personagem, né, pegar uma pose, escolher uma pose do personagem, né, para fazer a construção dele, né, porque assim, o mesmo rig eu não consigo aplicar para um personagem que vai estar de frente ou vai estar de costas, né, dependendo do personagem. No caso aqui da mosquinha, eu até consigo fazer ela um pouquinho de frente, né? Mas aí tem uma limitação, né? Eu teria que fazer outros elementos aqui desse personagem, né? Muito em função dela ser um personagem muito simples, tá? Bom, definido lá o personagem, as cores, tal, vou minimizar aqui, a gente vai para o Blender, tá? Bom, eu vou explicar um pouquinho aqui as configurações do Blender, né? Essa aqui é um layout padrão, né, que abre do Blender, né? Então ele vai abrir uma janela 3D, de visualização 3D aqui, né? Inclusive eu vou habilitar aqui uma função para que vocês possam acompanhar no mouse, né? Para que vocês consigam acompanhar quais teclas eu estou digitando, quais botões eu estou clicando aqui, tá? Bom, então tem uma janela 3D, né? Então eu pressiono aqui o scroll segurando, eu consigo girar, né? Por default ele já me dá 3 elementos, né? Uma luz, uma geometria que é um cubo e a câmera aqui, né? Ao clicar com
botão esquerdo, eu seleciono esses elementos, né? Eles ficam em highlight, aqui um highlight laranja, né? Mostrando que eles estão selecionados, tá? Outra janela importante aqui é essa janela aqui, ó, que é a janela Outline, né? Ele chama aqui de Outline, né? Que na realidade é um organizador de todos os elementos da minha cena, tá? Então, ele inclusive aqui sugere aqui coleções, né? Coleções como se fossem caixinhas, né? E cada caixinha eu posso colocar os meus elementos, né, dentro dessa caixinha. Então é um organizador. Vamos imaginar que isso aqui é um armário, onde eu coloco os objetos da minha cena, né, que estão aqui presentes, né? Então, por exemplo, por default ele já me apresenta uma Cena Collection, né? Eu posso dar um nome para eles, basta dar 2 cliques aqui, né, aliás, na Cena Collection ele não nomeia, mas aqui na primeira, ó, Collection, na primeira caixinha, eu consigo renomear dando 2 cliques. Então aqui eu vou, por exemplo, nomear como mosca, né? Eu vou colocar todos os elementos da minha mosquinha dentro dessa caixinha aqui, tá? Dentro da caixinha eu já tenho uma câmera, um cubo e uma luz, tá? A luz eu não vou precisar dela, eu vou até ocultar ela aqui, mas eu não vou deletar, tá? Vou deixar ela oculta, basta eu pressionar aqui o olhinho, né? Eu vou também, o cubo eu vou manter aqui por enquanto, porque eu vou querer explicar algum processo, uma questão de edição dele, né? Bom, entendendo isso, né? A gente aqui pode também clicar com o botão direito, a gente tem um menu de opções que a gente pode adicionar nova caixinha, nova coleção, tal, caso vocês criem outros elementos aí da sua cena. Beleza, feito isso, né, entendendo essa questão aqui do organizador, tá? A gente passa para outra janela que também tem uma grande importância, que é o painel de propriedades, tá? O painel de propriedades, ele trabalha da seguinte forma. Aqui na lateral, no canto esquerdo, a gente tem alguns ícones, né? Esses ícones, eles estabelecem propriedades do arquivo de forma mais geral, né? Os que estão lá no topo, para o mais específico que estão cá embaixo, né? No caso aqui, ó, eu estou com a luz selecionada, né? Eu selecionei aqui a luz no Outline ou aqui na própria tela. Então ele vai apresentar aqui os primeiros ícones, são configurações padrões, mas à medida que eu vou avançando aqui, ó, eu tenho configurações aqui do mundo, da coleção, né? Se eu clicar aqui, por exemplo, na coleção, eu posso renomear ela por aqui, né? Eu posso estabelecer alguns presets, eu não vou explicar todos, porque não é o foco da aula, né? Aqui nós temos algumas propriedades da luz, né? E lá embaixo, né, a configuração da luz em si, né? Se é um ponto, se é um sol, se é um spot, tal. Então, é só para vocês entenderem desse painel de propriedades que cada vez que eu selecionar um arquivo, um objeto na minha cena, esse painel de propriedades ele vai mudar, né? Essas configurações aqui, ó, esses ícones, principalmente esses de baixo aqui, ó, eles vão mudar ou eles vão aparecer novos ícones, tá? Então, isso é uma janela muito importante aí na configuração do Blender, tá? E aqui embaixo, né, eu tenho aqui, ó, a timeline, tá? Por default ele me apresenta ali o frame 1 a 250, né? Uma configuração que eu vou sugerir para vocês aqui, ó, primeiro, verifica se o gravador de keyframes está ativo ou não, né? Recomenda-se que mantenha ele desabilitado. Por quê? Porque senão seu arquivo vai começar a criar keyframes automático, né? Então, por exemplo, eu vou ativar ele aqui. Ao mover aqui, ó, o meu cubo, repare que ele criou aqui um pontinho amarelo, né? Se eu movo de novo, né,
ele vai criar um segundo pontinho aqui. Por quê? Porque ele está criando keyframes automático. Então, o ideal é que a gente mantenha desabilitado, tá? Eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar meu cubo aqui na posição original, né? E desabilito o gravador de keyframes, né? E aqui, ó, eu vou habilitar também, vou configurar aqui, ó, para o meu frame final ser né? Para que ele não fique rodando aqui o player, né? Porque a barra de espaço é como se fosse o player, né? Então, para ela não ficar rodando aqui, eu travo ali no frame 1. Bom, aqui na lateral da minha janela 3D, né, no canto superior, eu tenho uns ícones de seleção, tá? Seleção, basta eu clicar, arrastar, eu crio uma área de seleção, tá? Uma outra tecla de atalho para seleção é B, né? Se eu pressionar B, clicar e arrastar, ele vai selecionar. Se eu pressionar A, ele vai selecionar todos os objetos em cena, tá? E aqui, ó, é o cursor, né? Onde possivelmente vocês vão conseguir, por exemplo, inserir um objeto, né, na cena, né? Então, por exemplo, o cursor aqui, ó, eu posso, por exemplo, deixa eu aqui. Eu posso, por exemplo, clicar em qualquer área da minha janela, né, e adicionar um objeto. Ao adicionar um objeto, esse objeto irá aparecer justamente no local onde o cursor está presente, tá? Essa aqui, ó, é o move, né? Ou seja, para mover os objetos, né? É um gizmo, né? Gizmo, né? Não sei pronunciar muito bem, mas ele permite que eu mova o meu objeto clicando nas setinhas, né? Eu consigo mover o objeto no eixo específico, né? Se eu pressionar G, eu movo ele livremente, tá? Três teclas muito importantes aqui no Blender, tá? Para você manipular objetos. Primeiro, eu vou selecionar o cubo, tem a tecla G para mover, a tecla R para rotacionar e a tecla S para escala, tá? Então, eu tenho essas três teclas, G, R e S. Eu posso travar a movimentação do objeto, né, pressionando, por exemplo, se eu quero mover esse objeto aqui no eixo Y, né, eu posso pressionar G e Y, aí eu travo no eixo Y. Eu posso pressionar G e X, então eu vou mover apenas no eixo X. Isso serve para todas as três funções, né? S, escala, rotação e mover. Então, se eu posso pressionar aqui S, X, ele vai fazer escala apenas no X. Eu posso rotacionar em Y, ele vai rotacionar só no eixo Y, né? E assim por diante, tá? E aqui estão todas as funções, ó. Rotacionar, escala, transforma, né? E anotações, caso vocês queiram fazer alguma anotação aqui na janela 3D e tal. Mas basicamente a gente não vai usar essas funções, tá? Bom, outra coisa que é importante entender aqui no Blender, que é o seguinte, é os modos de trabalho, tá? Por default, a gente trabalha no modo de objeto, tá? Então, o modo de objeto é a forma mais básica, né, de seleção dos objetos na janela 3D. Então, aqui eu tenho um cubo, né? Então, se eu clicar nele aqui e, por exemplo, mover, eu vou mover ele por inteiro, tá? Eu não consigo editar a forma dele, a não ser pela escala, né? Se eu pressionar escala X aqui, ele vai modelar, ele vai alterar a escala. Contudo, existe um segundo modo, que é o modo de edição, tá? Repare que a visualização da minha janela, da seleção do objeto, inclusive mudou,
né? Então, o que acontece? Aqui nesse caso, eu consigo selecionar elementos essenciais desse cubo. Eu vou colocar aqui no aramado para a gente visualizar melhor. Aqui eu tenho aqui as visualizações aramado com o material base, textura, né, e luz. Mas geralmente a gente vai trabalhar com esses dois aqui, ó, esses dois primeiros, né, o aramado e o material base, né? Então, por exemplo, aqui eu consigo, por exemplo, no modo de edição, deixa eu voltar aqui, no modo de edição, eu consigo mover, né, elementos essenciais, no caso aqui os vértices, né? Eu tenho aqui as três opções, vértice, aresta e face, né? Então, se eu quiser modelar arestas, eu vou clicar aqui no segundo botão e vou mover aqui a aresta. Eu posso usar aqui o gizmo, né, para manipular, né, a aresta, e também as faces, né? Eu posso selecionar as faces individualmente. Então é muito importante que vocês compreendam em qual modo vocês vão estar, tá? Então, se vocês querem modelar um objeto a nível dos pontos, né, das arestas, vocês têm que entrar no modo de edição, né? Se vocês só querem mover o objeto como um todo, né, dá para fazer isso no modo de edição. Só que aí vocês vão mexer numa outra propriedade do objeto, que é o centro de referência. O que é esse centro de referência? O centro de referência é essa bolinha amarela, alaranjada que aparece no cubo, né? Todo objeto que for criado no Blender, ele tem essa bolinha de referência que é o centro do objeto, tá? Então, se eu, por exemplo, vou selecionar todas as faces aqui e movo o meu objeto no modo de edição, o que acontece? Eu desloquei ali as faces, as arestas, os vértices em relação ao centro do objeto, tá? Caso você queira fazer isso considerando também o centro, né, do objeto, eu tenho que voltar no modo de objeto, né, e aí sim eu vou mover o meu objeto, tá? Para eu transitar entre um modo e o outro, basta pressionar Tab, né? A tecla Tab, ela transita entre os modos de edição, os modos de manipulação do objeto, tá? Bom, eu vou voltar aqui na visualização de material, tá? Bom, agora a gente vai, né? Vocês conseguiram entender aí, né? Espero que a minha explicação tenha sido clara, né? Para vocês entenderem essa configuração base do Blender, né? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar esse cubo, que a gente não vai precisar dele, né? Repare que aqui na Collection, né, o cubo some. A luz eu vou só ocultar ela, tá? Porque a gente não vai precisar dela. E a câmera, eu vou fazer o seguinte, eu vou alinhar ela com o eixo X aqui, ó. Eu vou colocar ela de frente para o eixo X aqui, alinhada paralelamente ao eixo X. Então, como é que eu faço isso? Eu posso vincar, tentar fazer rotação e tal, mas existe um recurso aqui, ó. Se eu pressionar N aqui com o cursor na janela 3D e vim aqui na opção Item, né? Lógico, a câmera selecionada, né? Eu venho aqui, ó, eu vou zerar a localização dessa câmera, né? Repare que ao zerar aqui a localização, ela colocou a câmera, ela se deslocou para o centro do meu plano 3D, né? Veja que o centro de referência é a bolinha alaranjada da câmera, né? E aqui a rotação, vou zerar as rotações aqui também, né? E aí, agora eu vou o que eu vou fazer? Eu vou girar ela no eixo Z, 90 graus, né? 90 graus aqui, e vou girar ela no eixo Y, né? Que é esse verdinho aqui, né? Eu vou girar a 90 graus. Girar, deixa eu ver aqui. No eixo X, desculpa. 90 graus no eixo X. E aí eu vou jogar ela um pouco para trás aqui, ó.
Bom, por que eu fiz isso? Porque eu quero ter a opção de visualização da câmera da minha imagem de referência que eu vou inserir no meu plano 3D. A câmera está aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, vou colocar a visão lateral aqui, ó. Uma outra coisa importante também, que vocês podem alterar a visão aqui a partir desse elemento aqui, que indica os eixos, né? Então, se eu quiser visualizar no eixo X, eu vou colocar aqui, né? Eu vou clicar aqui, ou no Y, né? Então, geralmente eu trabalho aqui de frente para o eixo X, né? Eu vou levantar essa câmera um pouquinho e vou entrar no modo na visualização de câmera. Repare que a câmera está ativa, né? Está um highlight laranja. Eu vou pressionar G, mover um pouquinho para baixo, travar em Z, né? E aí eu tenho, acho que eu vou fazer uma outra coisa que vou afastá-la um pouquinho para trás, né? Visualizar aqui na minha, só para eu ver aqui a confluência aqui do eixo Y com o X, tá? Bom, agora qual que é o próximo passo, né? Configurei minha câmera. Não preciso necessariamente trabalhar com a visualização de câmera, tá? Vocês podem, por exemplo, simplesmente clicar no eixo X aqui, ó, e visualizar a cena a partir do eixo X, tá? E ocultar a câmera, tá? Mas eu gosto de usar a câmera como referencial, tá? Mas isso é uma opção. Bom, agora eu vou fazer a etapa de importar o meu desenho de referência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, vou pressionar Shift A. O Shift A, ele me dá um menu para adicionar vários objetos no Blender, né? Então, uma mesh, uma curva, superfície, tal, um texto, um Gizzy Pencil, que eu vou explicar mais à frente, e uma imagem, né? Aí na minha imagem aqui eu tenho três opções, né? Uma referência, um background e um plano, né? A imagem inserida no plano. Eu vou inserir como referência, tá? Aí eu vou procurar aqui a minha imagem da mosquinha, né? Adicionar, né? Olha só, ela foi adicionada onde estava o meu cursor, ó, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar ela aqui de frente para a câmera, né? Eu vou fazer uma escala, né? Vou diminuir a minha imagem, né? Vou pressionar, a minha imagem já está selecionada aqui, ó. Vou pressionar S e diminuir aqui para ela ficar ali do tamanho da câmera, tá? Vou abaixar ela um pouquinho aqui, né? Então eu tenho aqui a imagem de referência da mosca, né? Repare que no outline ela apareceu aqui, ó, né, como empty, né, ou seja, um plano vazio, né? Mas eu tenho aqui a imagem da mosca, né? E agora, uma coisa muito importante que vocês precisam fazer, que é o seguinte: lá nas configurações, nas propriedades, eu vou lá no finalzinho, né, com a minha imagem selecionada, eu vou selecionar aqui o objeto da imagem, né, que é a mosquinha aqui, ó, a imagem que foi inserida, né, ela tá aqui, e aqui, ó, nessa opção aqui, ó, eu vou empacotar ela no arquivo do Blender, ou seja, eu vou salvar essa imagem no arquivo do Blender. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando vocês vão salvar esse arquivo e salva no pendrive, vou colocar lá na nuvem e leva para um outro computador, se eu não empacotar a imagem de referência no arquivo, quando vocês forem abrir em outro arquivo, essa imagem vai se perder, porque o Blender perdeu a referência de onde essa imagem está, porque ela estava salva no computador, né, de vocês. Então, eu clico aqui para empacotar e aí fica de boas, né, para você abrir esse arquivo em qualquer outro computador, né? Então, feito isso, né, eu vou deixar aqui a imagem de referência dentro da coleção da mosca, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem criar aqui, ó, vou criar uma coleção aqui de outros,
né, por exemplo, e vou jogar aqui, por exemplo, a minha imagem de referência lá, a câmera, né, e a luz, né. Eu posso jogar lá na coleção outros, né, e o da mosca eu vou só trabalhar com as pecinhas que eu vou criar desse meu personagem. Bom, beleza, organizei, coloquei minha imagem de referência, agora eu vou fazer, eu vou criar a primeira peça. Então o que eu estou pensando em fazer? Então eu vou criar a peça do corpo, as perninhas, os olhos e a boca, vou colocar juntamente com a sobrancelha e a asinha, né? Vou salvar aqui, né, para não ter nenhum problema no processo aí da videoaula, né? E aí, agora eu vou criar a minha primeira peça, que vai ser o corpo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar, né, um objeto, né? Eu posso vir aqui no menu adicionar, né? Eu posso vir no Guise Pencil ou eu pressiono Shift A, né? Vai me aparecer o mesmo menu. Eu vou adicionar aqui o Guise Pencil, né? E vou inserir uma linha, tá? Deixa eu fazer o seguinte aqui, deixa eu cancelar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o meu cursor no centro aqui, né, para vocês visualizarem o objeto sendo adicionado onde o cursor está presente, né? Ele está aqui alinhado com a imagem, né? Eu vou fazer o seguinte, vou voltar na visualização de câmera, Shift A, Guise Pencil, Stroke, né? Olha só o que ele fez. Ele inseriu um objeto, né, que é uma linha, né? O que acontece? Esse objeto ele tá rotacionado aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar esse objeto, né? Eu vou pressionar R e vou rotacionar ele em Z. Só que eu vou digitar 90 graus, né, para ele rotacionar em 90 e dar Enter, né? Vou voltar na câmera, né? Olha só, agora eu tenho um objeto Guise Pencil, que é o Stroke, né? Aqui a gente vê aqui, ó, Stroke na minha coleção, e vou dar um nome para ele de corpo, né? Mosca, né? Bom, veja que aqui, ó, na minha janela de propriedades, né? Algumas coisas mudaram aqui, ó. Veja que agora eu tenho aqui lá embaixo, ó, dois ícones, que é os layers e embaixo os materiais, tá? Eu vou explicar isso detalhadamente para vocês entenderem. Bom, primeiramente eu não preciso dessa linha aqui, então o que eu faço? Eu vou deletar, mas eu não posso deletar ele no modo objeto, né? Porque senão eu deleto o elemento corpo mosca, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar dentro do modo de edição, né? E vou deletar essas linhas, tá? Bom, agora eu estou dentro do modo de edição e eu vou fazer uma coisa. Aqui no Outline, né, eu vou configurar todas as cores que eu preciso dos materiais, né? Então, com o Guise Pencil Stroke selecionado, eu vou vir aqui no material, né? Vou até diminuir aqui, né? E vou criar os materiais de acordo com a minha necessidade aqui do meu personagem, né? Por default, aqui no material, ó, ele me apresenta alguns materiais prontos, né? Uma cor branca, o preto, branco, vermelho, o verde, azul e um cinza, tá? Bom, então vamos entender esse material aqui. Primeiro, o black, né? Vou pegar esse aqui e vou reeditar esse material aqui. Ele está como black. Eu vou colocar como, vou dar um nome para ele. Basta dar 2 cliques em cima do nome. Vou digitar aqui linha preta, né? Linha preta. Bom, por que eu estou escolhendo essa aqui? Porque eu quero um material que seja só a linha de contorno do meu personagem, que é os olhos aqui e tal,
contorno dos olhos, que é preto. Todo o contorno desse personagem é preto. Mas pode ser que vocês tenham cores diferentes para as linhas dos personagens, né? E aí, uma outra coisa que vocês têm que atentar aqui, ó, embaixo, é, primeiro, a forma como esse material vai ser exibido. Se vai ser exibido como contorno ou como preenchimento, tá? Aqui a linha eu consigo configurar a cor, tá vendo? Então ela tá como preta, então eu não vou mexer, né? Se eu clicar aqui, vai me aparecer aqui o seletor de cores, né? Com os códigos de cores RGB ou HSV, né? E o código alfanumérico aqui, tá? Esse aqui eu não vou precisar mexer. Agora, o preenchimento, neste caso, neste material aqui, eu não quero ele com preenchimento. Então, eu vou desabilitar essa segunda opção aqui, ó. Então, o fio, né, que é preenchimento, eu vou desabilitar, né? Bom, o segundo material aqui que eu quero criar, eu vou criar o corpo do personagem, né? Então, o corpo do personagem, eu vou trabalhar com a linha e o preenchimento, né? Então, eu vou digitar aqui, corpo, mosca, né? É o nome que eu estou dando aqui. Então, eu vou lá na linha, eu quero o preto, o contorno preto, porque o contorno do corpo é preto, né? E o fio, eu vou mudar as configurações aqui, ó. Eu vou clicar no fio, vou clicar aqui nesse conta-gotas e selecionar aqui em cima do meu personagem, né? A cor do personagem. Só que é o seguinte, repare que aqui, ó, eu tenho uma transparência. Eu não quero essa transparência. Então, eu vou clicar novamente na cor e aqui o alfa, ó, que está 0, eu vou colocar 1. Né? Então, ele vai me apresentar um sólido, né, com contorno preto e a cor sólida do corpinho do personagem aqui. Né? Bom, vou configurar esse red aqui também, que eu quero substituir pela a cor dos olhos. Né? Então, eu vou colocar aqui olhos mosca. Né? Eu vou vir aqui na linha preto, né? E aqui no sólido eu vou colocar a cor dos olhos aqui, ó. Cliquei aqui no sólido, lá no meu conta-gotas, clico aqui, vou tirar o alfa, né? Vou colocar 1, né? E aí eu tenho aqui agora a linha preta, o corpo da mosca, o olho da mosca. Agora, o outro material que eu preciso é o cinza aqui da asinha e do biquinho, né? Da boquinha, né? Então, eu vou colocar aqui asa e boca, né? Mosca. Então, a mesma coisa, eu vou selecionar aqui o contorno preto, né? E o fio, né? Que é o preenchimento, é o cinza, né? Vou tirar o alfa, né? E ok, aí eu já tenho aqui todos os materiais que eu vou precisar para esse personagem, tá? É importante que vocês façam isso, esses presets das cores e das linhas para o personagem como um todo, né? Porque o que acontece? Quando você criar outra peça, você não precisa reconfigurar as cores novamente, né? Eu vou deixar esse azul aqui como vermelho, caso eu queira fazer um rascunho, né? Vou dar um nome aqui de rascunho, né? E esse cinza eu não vou querer, então eu vou deletar ele aqui. Deixa eu ver aqui. Ele está falando que eu não posso remover esse objeto. Deixa eu ver aqui. No modo de edição. Então, venho aqui, volto para o modo de objeto, né? E deleto ele aqui. Ok. Bom, agora eu tenho aqui meu primeiro elemento, corpo mosca. O stroke, eu vou colocar aqui também o mesmo nome, corpo mosca, né? E aí, já tenho aqui meus materiais, né? Configurados. Agora, ele tem uma outra questão aqui, que é o seguinte, é a questão das camadas. Ou seja, dentro desse Geekbench, o corpo mosca, eu posso criar camadas, né, para o meu desenho. Né? Por exemplo, por default, ele sugere uma camada de linha e uma camada de cor. Ou seja, eu posso desenhar a linha do meu personagem aqui do corpo e depois fazer o preenchimento. Tá? Então, o que acontece?
Eu costumo trabalhar apenas com uma camada, né, dependendo do elemento que eu estou trabalhando. No caso aqui do corpo da mosca, eu vou trabalhar apenas com uma camada, né, que é o corpo, né, o corpo. E uma outra coisa, inclusive eu esqueci de criar um outro material aqui, ó, que é a sombra, essa sombra aqui. Então, como é que a gente faz essa sombra? Eu vou criar um novo material, né, aqui eu clico no maisinho, novo, né, e aí eu vou dar o nome de sombra, corpo, mosca, né? Aí eu vou desabilitar a linha, porque essa sombra aqui eu não quero aplicar a linha, e vou habilitar apenas o preenchimento. Vou clicar aqui na setinha, no conta-gotas, clicar aqui, tá? Uma outra coisa, gente, que é importante, que eu esqueci aqui do material, é vocês conferirem o código alfanumérico, né? Porque eu fui aqui com conta-gotas, mas pode ser que haja uma diferença. Então, como é que vocês fazem essa conferência aqui, né? No caso aqui, a sombra é 4811.6E, né? Eu clico lá, aí eu tô aqui, ó, embaixo tá 4A, né? Mas não é 4A, é 48, né? 11, tá 18, 11, e 6E. Aperto o Enter e ele define ali a minha cor, tá? Vocês podem fazer isso para todas os outros códigos, tá? Eu não vou fazer isso aqui porque não tem necessidade, tá? É só para vocês entenderem, tá? Agora eu vou voltar lá no meu painel de camadas, né? Tá aqui no GuisePension, né? E aí eu vou agora começar a desenhar o corpo do meu personagem. Já tem todas as cores, todos os materiais, né? Só que é o seguinte, aqui eu preciso mudar o modo, né, que eu estou no Blender, porque eu estou no modo de layout, né? Eu vou mudar agora para o modo que é o modo de animação. Para vocês acessarem o modo de animação, vocês vão vir aqui no menu, né? E lá no maisinho, ó, tem um maisinho lá no final, vocês clicam nele e vão selecionar aqui, ó, 2D Animation, né? Agora eu tenho uma outra configuração aqui da minha tela, tá? Eu tenho aqui agora umas sugestões de linhas, né? Inclusive, deixa eu colocar aqui minha tablet para eu experimentar aqui o funcionamento da pressão da caneta, tá? Que é muito importante eu explicar isso para vocês. Então, assim, esse modo de desenho, esse modo de animação, abre um outro modo de trabalho, né, para o meu arquivo, que é o modo de desenho, né? Lembre que a gente estava no modo de objeto, a gente tem um modo de edição e um modo de desenho, né? Eu estou aqui com o corpo mosca selecionado, né? Ou seja, eu estou dentro do objeto corpo mosca, dentro da linha mosca, e eu estou com a opção aqui de desenho, né, selecionada. Então aqui, ó, já me apresenta algumas ferramentas diferentes, tá? Um menuzinho aqui em cima eu tenho outras opções, né, que a gente pode mostrar. Deixa eu selecionar aqui um dos materiais, que é a linha preta, né? Outra coisa que eu vou fazer aqui, eu vou mudar a cor do fundo aqui, ó, que ela tá meio cinza, né? Então, para a gente fazer isso, a gente tem que ir lá no painel de propriedades e na opção mundo, aqui, ó, World, né? E aqui, ó, nessa terceira opção, aqui, ó, Color, eu vou clarear aqui meu fundo, né, para ficar mais fácil de eu visualizar os meus desenhos, tá? Volto lá no painel de camadas, né? Eu estou aqui na camada corpo, né? Uma outra opção aqui que abre é o GuisePension, né? Que é o Dope Sheet, né? Que ele mostra para mim aqui, né, o stroke da linha corpo mosca e a camada corpo, tá? Nesse painel aqui de layers é que eu consigo definir o que vai ficar em cima, o que vai ficar embaixo, dentro do elemento corpo mosca, tá? É como se fosse uma
um painel de layers, né? Então, aí você define o que está embaixo e o que está em cima, né? Então, aqui ele já me sugere alguns tipos de traços, né, que eu posso aplicar, né? Por exemplo, se eu selecionar aqui o pincel, né, eu já consigo desenhar alguma coisa aqui, ó. Tá vendo? Eu vou selecionar essa opção aqui, ó, já me dá um outro tipo de traço, né? Essa aqui já me dá também um outro tipo de traço que parece até um traço bitmap, né? Aqui, ó, em cima, ó, eu tenho a mesma opção de baixo, né? Ele tem algumas opções aqui, ele está me mostrando todas as opções que o Blender tem, né? Eu gosto muito de usar essa opção aqui, né, que me dá uma linha mais regular, né? Mas se eu for com a caneta da tablet, eu consigo aqui, né, desenhar com a pressão da caneta, né? Bom, mas assim, eu vou selecionar isso aqui, né? Eu estou no modo de desenho, né? Eu tenho aqui algumas configurações aqui de ferramenta, né? Borracha, baldinho de tinta, e desculpa que meu celular tocou, né? E aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo selecionar aqui. Eu tenho aqui as opções de geometria, tá? Peraí, na setinha de baixo aqui, ela é muito difícil de aparecer. Eu tenho outras opções, né? Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar o corpo da minha mosquinha, né? Vou tentando aqui acessar a geometria. Eu vou selecionar aqui o círculo. Eu poderia fazer, né, com um pincel, né? Vim aqui, o pincel, né? E selecionar aqui, fazer uma esfera, né? Só que eu não tenho muita prática aqui dentro do Blender. Então, o que eu vou fazer? Eu vou partir de uma geometria, né? Então, eu escolhi a caneta, né? Que é essa aqui. Linha preta, né? No caso aqui é o meu material, né? É importante que vocês estejam com o material selecionado, né? E aqui tem algumas configurações, né? Por exemplo, se eu for desenhar o círculo aqui, né? Ele vai aparecer aqui, né? Com uma espessura específica, né? Dá Enter, né? Então eu vou dar um Ctrl Z aqui, né? Deixa eu ver aqui, tem alguma coisa está faltando aqui. Esse aqui, o Ink, isso, tá. Pressiono Enter, né? Eu confirmo ali a minha geometria. Só que eu não quero essa espessura, né? Então o que eu vou fazer? Uma outra coisa aqui que eu vou voltar aqui, né? Eu vou voltar na imagem, né, da mosca, né? Onde é que ela está? No outro aqui, no iPad. Vou selecionar a mosca aqui, né? Vou voltar aqui no modo de objeto. Vou selecionar aqui minha imagem de referência. Se eu pressionar N aqui, ó, aliás, N não. Deixa eu, no menu aqui, ó, de propriedades, vou no objeto e vou aqui, uma coisa que vocês podem fazer, ó, é diminuir a opacidade do meu personagem, tá? Bom, por que eu estou fazendo isso? Vou voltar lá no modo vou voltar lá no meu Gizpenso corpo mosca, né? Vou voltar no modo de Draw Model. Lembre-se que o Draw Model ele só vai estar disponível se eu tiver o Gizpenso aqui, ó, corpo mosca selecionado. Se eu não tiver, ele não vai aparecer essa opção para vocês, né? Então, por que eu fiz isso? Para que eu consiga visualizar melhor as linhas sobre o meu personagem, né? Então, toda vez que eu crio uma geometria aqui, ó, ele cria esses círculos amarelos, ou seja, que isso aqui são tipos de controladores da minha linha, né? Então, eu vou pressionar ESC, porque eu não quero essa linha, né? Eu vou diminuir aqui, ó, o raio, né? O raio aqui da espessura do meu personagem,
né? Eu coloquei 002, está muito fino, né? Eu vou colocar aqui 001. O meu está muito pequeno aqui porque eu diminuí a imagem do meu personagem, tá? Outra coisa que é importante, né? Ó, eu tenho aqui o tamanho da minha espessura da linha, de acordo com o meu desejo, né? Vou dar ESC aqui. Eu vou selecionar um outro elemento aqui, a linha, né? E queria mostrar para vocês uma outra coisa. Tá? Eu desenhei uma linha, né? Aqui, enquanto eu não der Enter, eu consigo editar. A partir do momento que eu dou Enter, eu não consigo mais mexer na direção dessa linha, né? Só que aí eu consigo entrar no modo de edição dessa linha, né? Então, eu vejo que aqui até as opções mudaram aqui, né? Eu vou dar uma salvada aqui, né? E aí, ó, se eu pressionar aqui B para selecionar os meus arquivos, o meu elemento, eu consigo selecionar os vértices da minha linha, né? Ó, veja só. Então, de alguma forma, eu consigo editar a minha linha a partir do modo de edição, tá? Deixa eu dar Ctrl Z aqui para a gente voltar, né? Só que uma coisa que é muito importante vocês pensarem é o nível de detalhamento dessa linha, né? Então, selecionando essa linha toda aqui, deixa eu ver uma coisa aqui. O screen aqui sumiu. Engraçado, ele não fica habilitado aqui no deixa eu ver se ele fica aqui com outra cor. Ele não fica habilitado aqui no modo de desenho. Tá. Mas eu vou tentando falando aqui o nome das teclas. Então, eu vou pressionar B, que é a área de seleção, e vejo que eu tenho alguns vértices que compõem essa linha, né? Eu só consigo visualizar isso no modo de edição, né? Então, uma coisa que é importante vocês pensarem é quanto que vocês querem que essa linha elas articule de forma suave. Então, se ela tem poucos vértices, ela vai fazer uma articulação muito quebrada, né? Então, o ideal, eu quero uma linha bem maleável e com um contorno bem suave. Então, na hora que eu for essa linha, né, eu vou ter que aumentar aqui, ó, uma opção aqui, ó, um número de subdivisões, né? Ela está com 6, então eu tenho que aumentar ela aqui um pouquinho mais, né? Então, ao criar a linha, né, eu vou ter aqui no modo de edição, né, vou pressionar B, e olha só, eu tenho muito mais vértices que compõem essa linha em relação à primeira que eu criei. Então, caso eu crie uma deformação nessa linha, eu vou ter uma deformação muito mais suave, né? Então, isso é uma coisa muito importante, né, de vocês pensarem, né, o quanto que vocês vão precisar distorcer um elemento desenhado, né? Então, se ele vai distorcer e vocês querem uma distorção suave dos contornos, então é importante que vocês criem um objeto, né, uma linha ou uma forma com um número de vértices compatível com a deformação daquela linha, né? Bom, então vou exemplificar aqui, voltando aqui no modo de desenho, né? Vou desenhar o corpo da mosca. Lembrando, vou voltar aqui no meu painel de camadas, né? Eu criei aqui uma camada corpo e eu vou selecionar lá o material corpo mosca. Por quê? Porque esse material eu já tenho o preenchimento e a cor, né? Então eu venho aqui no círculo, eu vou criar aqui o círculo, né? Eu vou vir aqui colocar mais ou menos o tamanho do meu personagem, né? E vou dar Enter, né? Só que é o seguinte, eu não quero uma linha tão redondinha assim, né? Porque quando deixa eu até desabilitar o preenchimento aqui desse material, né? Pra gente ver, né? Eu quero uma deformação aqui no formato da minha mosca, né? Então a gente tem opções de manipular esse círculo a partir do modo de edição, né? O que eu vou fazer? Com o modo de edição aqui, ó, eu consigo selecionar os vértices em específico. Vou selecionar aqui todos os vértices, ó, eu tenho um número de vértices razoável, talvez nem precise de tanto, mas eu vou manter aqui. E vou vir aqui, ó,
em cada vértice e vou mexer, né, para obter o formato que eu desejável do meu personagem. Só que eu não quero fazer isso vértice a vértice, né? Então o que eu vou escolher? Eu vou escolher uma opção aqui, ó, em cima, ó, que é influência, né? Então eu tenho tipos de influência aqui. O que é isso? Se eu clicar aqui no vértice e mexer, pressionar G, ó, repare que eu tenho um círculo, né, de influência, né, que ele vai alterar os vértices vizinhos também, né? Como é que eu faço para esse círculo aparecer? Eu preciso selecionar um vértice, pressiono G e com o scroll do mouse eu aumento ou diminuo a área de influência, né? Então, por exemplo, aqui eu vou selecionar aqui o vértice próximo da área que eu quero manipular e pressionar G, né? E ele vai, eu vou colocando mais ou menos o contorno da minha mosquinha, do corpo da mosca, de acordo com o desenho de referência. Vou diminuir aqui, ó, com o scroll, né? E aí, até eu alcançar aqui o formato desejado. Bom, outra opção aqui também, vou manter aqui o influência habilitado. Outra coisa que eu quero é aumentar aqui de forma mais suave, né, a influência. Eu vou colocar esférico, né? Então, veja que ele manipula de forma mais constante, né, os vértices vizinhos, né? Aliás, deixa eu voltar isso aqui para o Smooth, né? E uma coisa que eu quero fazer também é fazer com que essa linha tenha espessuras diferentes, né? Deixa eu ajustar aqui. Então, por exemplo, eu quero uma linha mais grossa embaixo e uma linha mais fina em cima. Então, eu venho aqui, ó, nessa opção, ó, e clico aqui, ó. Eu vou aumentar aqui deixa eu ver aqui. Ó, eu clico e arrasto, né? E eu tenho ali, ó, uma possibilidade de aumentar a linha. Deixa eu clicar de novo, seleciono, clico e seguro e arrasto, né? E aí eu vou aí clico, seguro e arrasto. Aqui eu quero mais fino. Epa. Deixa eu selecionar aqui. Estou tentando descobrir aqui como é que é o negócio aqui. Peraí, clico e arrasto. Que hora ele funciona, a hora ele não funciona. Peraí. Clique e arrasto, né? Seleciono, clico e arrasto. Acho que é o meu computador que está lento, por isso que ele está demorando. Então, vou selecionando aqui outras áreas, ó. Tem hora que ele funciona, tem hora que ele não funciona. Enfim, clicou, segurou e arrastou, né? E aí eu tenho aqui no modo de edição, né, o contorno da minha mosquinha, né? Eu posso novamente habilitar o fio, né? Mas se vocês quiserem deixar ele desabilitado, só para vocês visualizarem o corpo da mosca, né, feito, né? Eu vou salvar, né? Só que aí eu tenho outras linhas aqui, ó, no meio, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no modo de desenho, né? Eu vou voltar lá na linha, né? Eu quero a linha aqui, ó, e vou criar duas linhas aqui, ó. Aliás, eu vou usar outra opção aqui, ó, que é essa aqui, ó, o arco. Vou selecionar aqui, ó. Ela me dá uma opção aqui de arquear a linha. Pressiono o Enter. Agora eu quero fazer nessa aqui. Pressiono o Enter. Não. Rotaciono ela e pressiono Enter, né? E olha só. Eu não quero essa linha constante. Então volto lá no modo de edição, né? Vou lá no manipulação de espessura, né? Clico aqui no vértice e eita. Só que é o seguinte, eu tenho que diminuir aqui, ó, a área de influência.
com scroll, né? Senão eu vou alterar ali a borda, né? E aqui a mesma coisa, ó. Então eu tenho aqui mais ou menos uma linha, né? Com bordas mais finas, de acordo com o desenho, né? Beleza, feito isso, vou salvar, né? Vou aqui mostrar o meu fio, né, para ver se está tudo ok, né? E volto no modo de desenho, né? Então o corpo da minha mosca está pronto, só que ainda tem a sombra, né? Então, novamente, vou tirar o fio, né? Vou lá no meu painel de camadas, né? E aí, agora, uma coisa que é importante, que é o seguinte: a minha sombra, ela vai pegar apenas uma parte do meu personagem, né? Nesse caso, né, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que duplicar, não vou duplicar não. Nesse caso aqui eu vou pegar a sombra, né, o material sombra, né, e selecionar a linha, né, selecionar a camada e vou criar aqui uma outra camada chamada sombra, né, sombra, né. Então o que eu faço? Eu vou fazer agora, eu vou pegar essa opção aqui, ó, curva, né, e vou criar aqui uma linha, ó, consigo aqui manipular com o manipulador. Aí, para eu continuar desenhando, sem dar, ao invés de eu dar Enter, eu vou pressionar E, que é extrusão, para eu continuar desenhando a minha sombra aqui, ó. Fazer uma nova extrusão, né? Uma nova... Opa! Ixi, espera aí. Vou de novo aqui. Aqui, né? Vou colocar aqui o contorno, extrusão. Aqui mais uma curva. Extrusão. 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 E uma nova extrusão. E pressiono Enter, né? Então eu tenho aqui um objeto que vai além do contorno do corpo da mosca, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que essa sombra ela se torne mascarado pelo corpo da mosca, né? Então vem aqui em máscara, né? Ó, habilitei aqui, ó, essa opção aqui na camada sombra, tá vendo? E aí aqui embaixo, ó, máscara, eu vou selecionar qual elemento que eu quero que sirva como máscara. No caso aqui é o corpo, né? E aí, deixa eu voltar aqui no material para eu habilitar o corpo mosca. Vou habilitar, né? Veja que a sombra ela se sobrepôs à linha, né? Isso aí foi uma questão não planejada aqui no meu caso, né? Então, o que eu teria que fazer aqui neste caso, né? Eu teria que pegar essa linha aqui, ó, do contorno e separar ela numa camada acima, né? Então, por exemplo, aqui, linha, né? Então, neste caso aqui, como eu tenho uma sombra que está sendo mascarada pelo corpo, eu teria que criar uma outra camada ou separar a linha do preenchimento do meu personagem, né? Então, por exemplo, aqui, no caso, eu posso fazer uma gambiarra, né? Posso vir aqui, ó, vir aqui no modo de desenho, né? Criar uma camada, uma linha sobre esse corpo, sobre essa sombra, né? E aqui, né? Fazer isso, por exemplo, né? Então eu tenho aqui lá no meu painel de camadas a linha de contorno, a sombra e o corpo, né? Porque aqui, ó, aqui define quem está sobre quem, né? Então, quando você tem um elemento que você vai usar máscara, o ideal é você separar a linha do preenchimento, né? Para que a sombra ela não se sobreponha ao contorno. Agora, uma outra opção, né, deixa eu ocultar aqui, da sombra, é vocês fazerem o seguinte: ir lá no material da sombra, né,
vou lá na sombra mosca, né? E editar o fio, né? Editar o fio. Por exemplo, eu posso optar em colocar preto, né? E colocar uma transparência, né? Que pode ser uma opção também de criar uma sombra, né? Sem precisar separar a linha, né? A sombra do corpo, a linha do preenchimento, né? Essa é uma opção, né? Vou salvar aqui, né? Bom, vou até deletar essa linha aqui, vou manter essa opção aqui da sombra como um material escuro, com um pouco de transparência, né? E aí agora eu vou fazer a mesma coisa para os demais elementos, tá? Só que é o seguinte, eu vou voltar aqui no modo de objeto, né? Repare que o centro do corpo mosca ele está aqui no meio, né? Então se eu rotacionar aqui, ele vai rotacionar em relação ao centro, né? Mas ao invés de eu fazer isso aqui, ó, Shift A, adicionar um novo Gaze Pencil, um novo Stroke, né? Eu vou pegar o corpinho da mosca aqui que eu já desenhei e vou pressionar Shift D. O que é o Shift D? O Shift D é duplicar, né? Eu vou pressionar G aqui para mover, ó, eu tenho dois corpinhos de mosca, né? E agora no meu outline, ó, eu tenho corpo mosca e corpo mosca 001. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar os olhos mosca, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no meu painel 3D, né? Eu vou virar aqui lateralmente, né? Lembrando que agora eu tenho dois objetos aqui, ó, na minha cena, tem dois corpos, corpo mosca e olhos mosca. Só que os olhos no ambiente 3D ele precisa ficar à frente do corpo, né? Então o que eu vou fazer? Vou selecionar os olhos mosca, selecionar aqui o transform, pressionar G e X e mover ele ligeiramente para frente, tá? Porque o que eu quero é que os olhos fiquem à frente do corpo, né? Bom, agora eu vou voltar lá no modo de desenho, vou aqui voltar na visão de câmera, né? E vou deletar aqui, ó, os elementos, né, do olhos mosca, né? Eu vou colocar aqui renomear aqui também a stroke, né, para olhos mosca. Vou colocar em minúsculo, mosca, né? E vou deletar aqui o corpo, que não são camadas que eu não preciso, né? E a sombra, né? E aí, agora eu vou novamente aqui no meu painel de camadas e vou criar as camadas que eu preciso para o rosto do meu personagem, né? Então vai ser olho direito, olho 1, vou colocar aqui olho direito, vou colocar aqui olho direito, olhos, deixa eu colocar, vou desenhar os dois olhos juntos, olhos, né? Outra coisa que eu vou colocar aqui, a boca, né? Deixa eu ocultar esse corpo mosca aqui, né? Os olhos, a boca, né? Que mais? As pupilas, né? Pupilas, né? E as sobrancelhas, né? Só que aí eu vou criar a sobrancelha direita, ponto D, sobrancelha direita, né? E sobrancelha esquerda, sobrancelha traço esquerda, né? E aí eu vou começar a desenhar os meus elementos aqui, né? Bom, uma coisa que é importante saber é o que fica sobre o que, né? Então os olhos têm que ficar embaixo, logicamente a boca vai ficar abaixo dos olhos, né? Porque eu tenho que ocultar aqui o limite da boca, então eu vou jogar aqui a boca lá embaixo. A pupila eu tenho que deixar sobre os olhos e as pálpebras eu tenho que deixar sobre os olhos também, né? Só que é o seguinte, aqui, né, aliás, eu esqueci aqui, pálpebras, né? Pálpebras, eu esqueci das pálpebras, né?
as pálpebras, elas vão estar sobre as pupilas e os olhos, né? Só que no caso aqui, como eu vou criar as pálpebras como se fosse uma máscara, eu preciso separar olho que é preenchimento e olho que é linha, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, criar uma nova camada e vou escrever olhos, linha. E aqui, olhos, né? Olhos, cor, né? Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desenhar a linha dos olhos. Vou lá nos meus materiais, vou vir aqui em linha preta, né? Opa. Vou no modo de desenho, né? Vou criar aqui o círculo, né? O primeiro círculo aqui, né? Vou digitar Enter. E aí a mesma coisa, eu vou fazer com o segundo olho. Só que ao invés de eu desenhar o segundo olho, eu vou lá no modo de edição, né? Seleciono todos os vértices, né? A ou B, né? Aqui, seleciono todos eles. E Shift D, para fazer uma cópia. Eu vou vir aqui em escala, S, e diminuo aqui o olho de trás. Eita. Aí eu tenho que desabilitar isso aqui, peraí. Tem que desabilitar a influência. Vou digitar S, G, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar aqui os vértices do olho, deletar, né? B aqui, deletar, selecionar aqui por área, deletar, né? E lá mais próximo, eu vou vir aqui no, pegar mais acurado aqui aqui eu vou pressionar G só para mover um pouquinho aqui para dentro, né? Então agora eu tenho o contorno dos olhos da minha mosca, tá? Bom, feito isso, né? Já desenhei os olhos linha, agora eu vou desenhar os olhos cor, né? Eu vou lá no material, vou pegar aqui o olho mosca, eu vou desabilitar aqui a linha, né? Porque eu não preciso da linha. Vou entrar no modo de desenho, né? Volto lá nas minhas camadas, eu vou travar aqui meus olhos linhas para não correr o risco de desenhar na camada errada. E vou lá e desenho fundo, né? Desenho aqui o primeiro e desenho o segundo aqui, ó. Fazer aqui mais ou menos, só para a gente entender, né? Pressiono o Enter, né? E aí eu tenho olhos cor, né? Vou travar, né? Para eu não desenhar acidentalmente em cima dele. E agora eu vou desenhar as pupilas, né? As pupilas, o que eu vou fazer? Vou lá no meu material. O ideal é eu criar um elemento preto, né? Mas eu posso vir aqui só com a linha preta, né? Vou lá no modo de desenho e vou fazer aqui a pupilazinha, né? Aliás, é melhor criar um material aqui que é o preto. Onde é que tá? Eu vou vir aqui mais, né? Novo, preto fio. Deixa eu colocar aqui preto fio. Ok, eu desabilito o stroke, eu vou habilitar o fio, né, e vou usar esse aqui como desenho da pupila. Vou fazer um aqui e vou fazer o outro aqui. Digito Enter, né? E aí eu tenho aqui a pupila da minha mosquinha na camada pupilas, né? Vou travar. E agora eu vou fazer as pálpebras, né? As pálpebras, o ideal é eu voltar com os olhos, habilitar a linha, né? Só que aí, o que acontece? Ela habilita a linha do preenchimento dos olhos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou desabilitar aqui, novamente, olhos mosca fio, né? Fio. E vou criar um novo material aqui, né? Que é só
Cadê? Aqui. Olhos. Aliás, não, nem preciso criar isso aqui. Vou pegar o corpo mosca e vou desenhar aqui, ó. Esse formato aqui. Aliás, eu vou pegar um outro aqui para vocês visualizarem. Vou pegar esse aqui, ó. Esse. Extrusão, né? Pressionando E extrusão. Então, eu criei aqui a pálpebra superior, né? Tem que até colocar o nome aqui, pálpebra superior, né? E eu tenho que criar uma outra aqui que chama pálpebra inferior, né? Aí eu criei aqui a pálpebra superior, a pálpebra superior, e eu vou colocar aqui a pálpebra inferior. Cliquei no modo de desenho, vou fazer aqui a pálpebra inferior, pressiono extrusão, pressiono extrusão, pressiono extrusão e aperto Enter. Então eu tenho aqui a pálpebra inferior e a superior, né? Vou até colocar aqui em cima, e a inferior, né? E aí eu vou fazer aquele mesmo esquema que eu fiz com a sombra, né? Eu vou determinar uma máscara, né? Para a pálpebra superior, vou clicar aqui. Para a pálpebra inferior também vou clicar no ícone da máscara, né? E aí, para a pálpebra superior, eu vou lá nas minhas opções de máscara e seleciono quem que eu quero que funcione como máscara. No caso aí, vai ser o olho cor, né? E para a pálpebra inferior, né, eu vou escolher aqui o olhos cor, né? Bom, reparem que aqui eu tive um problema com a sobreposição aqui dos elementos, né? Por quê? Vamos verificar aqui. Os olhos, linha, tá cá embaixo, ó. Então eu tenho que colocar as linhas dos olhos lá em cima sobre as pálpebras, né? Então veja só, eu vou travar aqui a linha dos olhos, vou travar aqui, vou selecionar aqui a pálpebra superior, né? Vou lá no modo de edição, olha só, e agora eu vou pressionar aqui por fora, né? Vou pressionar B aqui para selecionar só a pálpebra superior, e quando eu mexo ela, ó, tá, ela só oculta ali onde está a cor dos olhos, né? Então vou deixar aqui, né? Vou voltar no modo de desenho, né? E aí agora eu vou desenhar as sobrancelhas, né? Vou travar aqui a pálpebra superior e inferior, vou desenhar aqui as sobrancelhas, né? As sobrancelhas são pretas, né? Então eu vou vir cá desenhar a sobrancelha esquerda e a sobrancelha direita, né? Eu vou usar esse mesmo recurso aqui, tá? Do desenho, né? Com a sobrancelha esquerda eu vou desenhar ela aqui. Vou usar aqui a linha, né? Extrusão, opa, estou usando o material errado, tem que voltar lá no material. Agora eu quero só o preenchimento, né? O preto fio, né? Novamente, vou selecionar aqui extrusão, né? E vou fazer aqui o formato da minha sobrancelha. Vou pressionar Enter para executar, ó, ficou um errinho aqui, ó. Então o que eu faço? Eu vou lá no modo de edição e eu vou aumentar
tentar selecionar aqui a área de influência. Vou diminuir aqui com o scroll e acertar aqui para eu ter aqui a minha primeira sobrancelha, né? E volto lá na linha, vou desenhar agora a sobrancelha direita, né? Vou travar ela aqui, né? E faço lá já com o material selecionado, o material correto, né? Vou no modo de desenho, vou desenhar aqui a minha... Repare que não está aparecendo a linha, né? Por quê? Porque esse material eu desabilitei a linha, só tenho o fio, que é o preenchimento, né? Então, feito aqui, pressiono Enter, né? Então, veja que nesse o olho da mosca, né? Ainda faltou a boca, né? A boca, vou desenhar a boca aqui, deixa eu salvar. Pressiona Shift e arrasta, segurando o scroll para mover aqui, né? E aí eu vou lá no material que é a asa e boca da mosca, né? Volto lá no meu painel de camadas e procuro lá a boquinha. A boquinha tá cá embaixo, então eu vou fazer isso aqui, ó. Tô usando aqui a curva, né, como editor. Pressiono E para fazer uma extrusão. Pressiono E aqui, faço uma nova extrusão aqui e pressiono Enter. Só que aqui, olha, eu preciso fazer essa linha interna. Então, o que que eu faço? Eu vou lá no material, procuro só o material linha preta e venho aqui e ajusto ali de acordo com o formato do desenho da mosquinha, né? Então é isso. Olha só, fiz aqui o olho, o corpo, né? Deixa eu voltar aqui com o corpinho da mosca, né? E aí, para os demais elementos, a gente vai fazer a mesma coisa, né? No caso aqui, vocês podem fazer um novo guizo e penso para a asinha. As duas, vocês podem colocar as duas asas no mesmo, faz uma cópia, né? E as perninhas a mesma coisa, né? Talvez aí separar as perninhas lá de trás das perninhas da frente, né? Pode ser uma opção, porque a gente tem aqui, ó, 3 perninhas lá atrás, então a gente cria um novo objeto de perninhas de trás e perninhas da frente, né? Então, aqui tem um diferencial que é o seguinte, para vocês entenderem, para a gente finalizar essa aula, porque aí os demais elementos vocês fazem. Vou voltar aqui no modo de objeto. Então, olha só, eu tenho 2 objetos na minha janela 3D, né? Nós temos o corpo, né? Que é esse o corpo mosca, né? E tem os olhos e a boca e a sobrancelha, né? Separados, né? Eles estão separados aqui na janela 3D, né? Colocando aqui o olho, a boca e a sobrancelha na frente do corpo, né? Então, isso é uma forma de eu organizar os elementos do meu personagem, né? A outra forma é dentro do próprio Guise Pencil, no caso, olhos mosca, né? No caso aqui, quando a gente entra no modo de desenho, né, a gente visualiza aqui todos os elementos aqui, né? Todas as camadas, né? Sobrancelha direita, olhos linha, pálpebra superior, pálpebra inferior, pupilas, olhos, cor, boca. Então, tem uma série de elementos aqui detalhados do rosto, né? Que eu preferi separar dentro do Guise Pencil em camadas do que no ambiente 3D, como eu fiz com o elemento rosto e o elemento corpo. Então, são opções aí que vocês podem estar trabalhando, tá? Então, esse aqui é um pouquinho dos fundamentos de construção do personagem, né? Lembrando que os demais elementos vocês podem fazer o mesmo procedimento, né? Mas sempre importante, ao criar o primeiro elemento do personagem, configure todos os materiais, né? Para vocês não terem que ficar criando materiais extras, né? Aqui na hora que eu fui criar o olho, né? Vocês percebem que faltou ali uma linha só do olho, só o preenchimento do olho, né? Porque eu precisei fazer a máscara dos olhos, né?
Então tentem prever o máximo de materiais possível e para que vocês tenham lá, né? Vocês não precisam ter que ficar recriando toda vez que vocês criarem um elemento aqui do GizPension, né? Lembrando que aqui o elemento para adicionar, né, o GizPension é o stroke, né? A partir do momento que vocês criaram primeiro, vocês duplicam, né? Duplicar Shift D, né? E considerar também onde vai estar o ponto central aqui de cada elemento, tá? Então, por exemplo, isso é muito importante. Por exemplo, se eu quiser rotacionar aqui, ó, o rostinho da mosquinha, né? Ela vai rotacionar a partir de um centro de referência, né? Deixa eu deletar aqui porque eu acabei criando aqui uma duplicata, tá? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, né? E qualquer coisa nós estamos à disposição lá no fórum, tá? Para tirar dúvidas, tá? Então, até mais e até a próxima videoaula.